Imagine uma cidade com 260 mil habitantes, ruas estreitas e cerca de 112 mil veículos trafegando por elas. Você está em Santa Maria, uma cidade problemática no que diz respeito ao trânsito de veículos. E é esse o tema de hoje do Contraponto. Para falar sobre isso, estão conosco o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Bisonho, e o engenheiro de trânsito e doutor em Mobilidade Urbana, professor Carlos Félix. Bom, nós começamos então perguntando ao secretário sobre essas mudanças que têm sido feitas no trânsito, se elas são suficientes, o que mais pretende se fazer, quais são os planos, quais são os projetos? Primeiro agradecer à TV Unifra, a professora Glaise, que está aqui conosco, o nosso amigo professor Carlos Félix, e agradecer a toda a comunidade que nos acompanha pela NET. Na verdade, a gente tem efetuado uma série de mudanças, alterações no trânsito, pautado em cima da necessidade, da carência e da demanda que hoje Santa Maria tem, reprimida de muitos e muitos anos, que não é de agora, quando a cidade ela não conseguiu fazer um projeto, um planejamento para enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando. Eu acho que há uns 15, 20 anos atrás, se nós tivéssemos tido essa preparação da cidade para, a partir do ano 2000, 2010, a cidade está pronta, preparada para receber essa grande demanda, nós teríamos hoje uma série de problemas resolvidos. Nós não o fizemos, nós perdemos muito tempo nesse sentido e agora estamos enfrentando, né, como já foi enfrentado em outros momentos, estamos enfrentando também, né, as questões mais pontuais, porque hoje a cidade tem vários problemas, vários pontos que estão realmente muito complicados, e aonde a gente tem conseguido chegar, aonde a gente tem conseguido agir e efetuar as mudanças que nós estamos apresentando, tem surtido um grande resultado, com menos acidentes, né, com menos mortes no trânsito e com uma maior agilidade. Mas a cidade é muito grande, Santa Maria hoje é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, não é uma cidade pequena, uma cidade de porte grande no Rio Grande do Sul e de porte médio no Brasil. E tem hoje uma frota e uma população de cidade médio grande com um sistema viário ainda de cidade pequena, ainda de cidade com uma demanda não do tamanho da nossa. Nós temos hoje aí entre 112 e 115 mil veículos emplacados na cidade, cerca de 7 a 10 mil veículos que continuam em Santa Maria, que também pertencem à cidade, mas ainda tem placa de fora, não foram feitas as placas em Santa Maria, então nós vamos gerar em torno de 120 mil veículos todos os dias na cidade, e mais os veículos da região, que a gente tem um número aproximado de 7 a 12 mil veículos que entram na cidade todos os dias. Então, realmente, é um número muito grande para uma cidade que não fez um projeto de alargamento de ruas, não preparou elevadas, não preparou túneis, não preparou perimetrais, né? Coisa que Caxias do Sul fez há 20 anos atrás e que hoje está, a cada ano Caxias do Sul constrói uma elevada, um túnel, uma perimetral a mais, e nós recém estamos no processo de retirada do estacionamento, coisa que já ocorreu em Caxias há muitos anos atrás, em Porto Alegre há muitos anos atrás, Curitiba nem se fale, nós recém estamos no processo de retirar um dos lados do estacionamento, porque é hoje o que nós temos condições reais de fazer, efetuar, até que as grandes obras, os projetos que nós já estamos trabalhando simultaneamente, tem uma equipe do Escritório da Cidade, o secretário Pipe de Planejamento e a nossa secretaria, nós já estamos hoje com uma equipe trabalhando diretamente nas obras de grande vulto, nas obras para futuro, independente se serão executadas este ano ou ano que vem, mas que vão ficar prontas. Vão ficar prontos para o futuro da cidade, juntamente com o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que já está na fase final. Ainda resta nós fazemos uma audiência pública também para discutirmos ele e depois sim encaixarmos junto nesse planejamento de obras vitais e obras que são necessárias para que Santa Maria possa responder e possa também enfrentar esse problema. Hoje são 113 mil, 112 mil veículos, daqui a 10 anos serão 140, 150 mil, a cidade será a mesma, a não ser que nós possamos partir para essas obras maiores. Sim. Professor Carlos, na sua visão, o grande problema do trânsito em Santa Maria é falta de planejamento? Como é que o senhor vê essa questão do trânsito hoje na cidade? Eu quero agradecer a gentileza do convite, cumprimentar a professora Glaise, o secretário Marcelo, a comunidade que nos assiste, e dizer que realmente o Marcelo faz um diagnóstico bem preciso da situação. Nós não, digamos, nos prevemos para o futuro. Isso significa o quê? Santa Maria é uma cidade que tem as ruas pequenas, principalmente no centro, ou seja, a capacidade do sistema viário é pequeno em relação à demanda, principalmente a demanda que hoje existe pelo transporte individual, pelo automóvel. Né? Também, e os dados são esses, que o secretário comentou lá, 112, 113 mil veículos, né? Com uma população de 260 mil pessoas, então nós estamos aí com um pouco mais de
de 2 pessoas por veículo, isso é uma média de um país extremamente desenvolvido. São muitos carros, na E isso verdade, pra demanda, cidade. quando a gente fala em carro, uma ocupação do espaço viário muito acentuada, né? E o que que significa? Significa que, à medida que nós não temos previsões de alternativas modais e não temos, né? Não temos porque não planejamos ao longo do tempo e não temos porque também hoje a capacidade do sistema no centro da cidade não permite, né? O que acontece? Secretário, eu acho que está sendo feito uma série de obras no sentido, obras e gestão da operação, como por exemplo a retirada do estacionamento, né? Mas isso, veja só, nós estamos tratando isoladamente de um ponto da questão. Com certeza. Né? Que é o seguinte, nós estamos retirando estacionamento, significa que com a retirada do estacionamento nós estamos aumentando a capacidade também, do sistema viário, nós estamos aumentando a oferta do sistema viário e aí sim eu posso dizer, é um problema para o futuro. Por quê? Nós já conhecemos e sabemos, tanto a literatura quanto muitas das experiências práticas que nós temos aí, né? E eu já alertei o secretário em algumas outras oportunidades, nós temos alteração do sistema de atividades naquelas áreas onde nós retiramos o estacionamento, né? Ou seja, com o tempo, deixa de existir comércio, deixa de existir serviços, deixa de existir outras atividades que necessitam do estacionamento. Bom, o que acontece? O secretário está vendo e fazendo uma série de ações sobre esse aspecto, ou seja, sobre o aspecto da gestão ou da oferta do sistema viário, e nós temos que nos precaver para que nós não ficamos com um problema maior ainda, e nós temos que implicar na gestão da mobilidade. E é isso que eu tenho insistido, né, secretário, com a gestão da mobilidade, e principalmente tenho insistido muito, eu conversei agora recentemente com o secretário PIB, com o prefeito Schirmer, né? E nós temos que estabelecer as diretrizes aí e os principais pontos do termo de referência para nós elaborarmos nosso plano diretor de mobilidade urbana. Que esse plano diretor de mobilidade, não é segredo dizer, foi da época que eu era secretário, que eu fui lá e estabeleci como condição, porque eu tenho muito medo de nós fazermos grandes investimentos viários quando a gente não conhece como a cidade se conforma, como a cidade se desloca, como é que é a fluidez, como é que isso acontece no futuro. E com isso, com o tempo, nós temos também que fazer esse plano diretor de mobilidade associado com o já existente, vigente, o plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental, ou seja, são planos complementares, à medida que um plano dá suporte para o outro. Claro. Quando a gente pensa, por exemplo... Todos os estudos têm que andar juntos, O que né? é o sistema viário? O sistema viário, se a gente pensar no corpo humano, por analogia, o sistema viário vão ser aquelas... ou seja, todo o sistema circulatório que permite que vá-se aos diferentes pontos do corpo humano. Então, o sistema viário vai permitir que as pessoas cheguem aos diferentes pontos de toda a cidade, através de um sistema de transportes, para que realize a maioria das suas atividades diárias, lazeres, trabalhar, estudar e assim por diante. Bom, isso significa o quê? Também, em alguns pontos, nós temos uma necessidade muito maior de deslocamento, de condições. Então, nós temos que partir para confeccionar, idealizar, projetar grandes corredores de projeto, sistemas estruturais, secretário, com o tempo, porque senão não adianta, eu quero dizer e alertá-lo novamente, não adianta nós só aumentarmos a oferta do sistema viário, porque o aumento da oferta do sistema viário, e ele explica um pouco melhor, significa o quê? Significa nós disponibilizarmos mais espaço para o automóvel, e se nós dermos mais espaço para o automóvel é voraz. Se nós dermos mais espaço, ele incorpora mais espaço. E cada vez tendo mais espaço para ele, nós vamos estar dando mais espaço. Mas, Carlinhos, só quero até fazer um contraponto, que eu acho que a ideia é essa. Em primeiro lugar, como Santa Maria ela não foi preparada para o momento que nós estamos vivendo, nós estamos praticamente hoje atacando da maneira mais eficiente e com uma resposta imediata, porque senão a cidade está chegando em momentos que ela pode trancar. Isso é muito grave para uma cidade do porte de Santa Maria. O dia que ela trancar de verdade... Ela congestiona e ela para, congestiona, né? ela para, nós vamos pagar um preço muito caro. Em alguns momentos, em alguns horários, como 5h30, 6 da tarde, nós já sentimos essa dificuldade. Esse congestionamento, porque o correto era como fez Curitiba. Curitiba, primeiro, começou a incentivar o edifício garagem. Ele apresentou um projeto na sua capital para edifício garagem. Alguns empresários, né, mas por que eu vou construir um edifício garagem? O prefeito Jaime Lerner constrói um edifício garagem, daqui 5 anos tu me diz vai ter algum lugar no teu edifício garagem. Então eles primeiro fizeram um planejamento de construção de edifício garagem, prepararam a cidade para receber esta retirada de estacionamento na área central.
Então, mas só que nós não temos mais tempo para isso. Se nós formos esperar que iniciemos as obras em Santa Maria, de edifício garagem, a cidade vai trancar até o final do ano. Ela não tem mais espaço para isso, que nós perdemos o tempo, nós perdemos o momento. E outra questão, que eu quero aqui contrapor, dentro de uma construção de diálogo com o secretário, com o nosso amigo e ex-secretário Carlos Félix, é que as ruas, as vias, elas são concebidas, né, para que os veículos possam trafegar, é para o trânsito andar. Por isso que existe uma via, por isso que existe uma rua, é para o trânsito andar, é para trafegar e, quando possível, estacionar. Em Santa Maria, nos últimos tempos, estava completamente ao inverso, estaciona dos dois lados e, se der, passa no meio. Porque tu pega, por exemplo, a Oswaldo Aranha em Porto Alegre, a Sertório, a Farrapos, a Cis Brasil, são vias que não tem estacionamento, não tem carga e descarga, não tem nem parada para a farmácia, não tem direito a cadeirante, e a vida anda, o comércio funciona, a cidade funciona. Isso que tem um corredor de ônibus planejado construído no meio dessas avenidas. Então, claro que a retirada de estacionamento de um dos lados, por vezes é traumática, ela cria alguns problemas para uma certa parte do comércio, mas eu não entendo que com isso vá futuramente prejudicar o comércio, vá inibir o comércio. O que eu entendo é que nessa área central de Santa Maria, se nós não atacarmos dessa forma, a cidade, o comércio pagará um preço muito mais caro quando ela congestionar e as pessoas deixarem de ir ao centro porque não tem mais como ir de carro. E o transporte coletivo está sendo eficiente, está melhorando, mas está ainda precisando de muitas condições melhores para que possa, quem sabe, atrair esse cidadão que tem veículo. Não, vou deixar em casa que eu vou pegar um ônibus agora tranquilo, que não vai estar lotado. Ou quem sabe nós melhorarmos a lotação em Santa Maria, que está muito abaixo do que pode ser, pode melhorar, que é um serviço alternativo para as pessoas que têm, daqui a pouco, o público da universidade, os consultórios médicos, enfim, os empresários, o microempresário poderia utilizar esse serviço. Só que ele não tem o número de linhas suficientes, não tem horários suficientes, está muito aquém do que pode ser. Aí sim, Carlos, eu concordo contigo que entraria esse incremento do transporte coletivo do ônibus, qualificando, dando mais segurança e também melhor conforto para evitarmos a lotação em horário de pico, que acontece, tipo Tancredo Neves, Camobi, Campos, e ao mesmo tempo esse serviço de lotação, que atingiria esse público, eu vou deixar o carro em casa, inclusive posso levar até o meu filho para a escola e trabalhar no próprio lotação. Isso carece. Temos vários pontos da cidade que a lotação não entra. Por exemplo, não tem lotação do bairro Perpétuo Socorro, que é um bairro tradicional, um bairro grande, é um bairro que pode ter um bom serviço, não tem. Então, a lotação não entra na Zona Oeste, entra muito pouco. Lá tem um contingente de pessoas enorme que pode, eu quero usar a lotação. Tem ar-condicionado, tem conforto. Então, está faltando também nós melhorarmos isso. Esse também é um desafio. Para resolvermos outros problemas adjacentes. E aí nós vamos reduzir o número de carros no centro. Sim. Vamos reduzir o número de mas para exemplificar. Eu só vou pedir para dar um intervalo, né, que o nosso tempo desse bloco já acabou. E daqui a pouquinho nós continuamos conversando mais sobre o trânsito em Santa Maria. Já, já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com Contraponto, recebendo hoje o secretário de Controle e Mobilidade Urbana, Marcelo Bisonho, e o engenheiro de trânsito, doutor em Mobilidade Urbana, professor Carlos Félix. Nós falávamos no bloco anterior sobre alguns problemas adjacentes, digamos assim, né? Que é, por exemplo, a questão do transporte coletivo em Santa Maria, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem do quanto ocupa
aqui numa rua com 3 vias, um ônibus, e do quanto ocupa em espaço em carros, né, para levar o mesmo número de pessoas. Eu vou tentar explicar. Aqui sabe qual é a diferença entre um ônibus e 50 carros e o espaço que ocupam nas ruas, porque carregam o mesmo número. É a ideia de mostrar que extremamente vinculado o uso e ocupação do solo com o sistema, como o secretário falou, o sistema viário, que de repente, secretário, me desculpa, mas o sistema viário é para estacionar também, está previsto no código. Com certeza. Estaciona e circula. Né? Estaciona e circula. É claro que daí você vai dar preferencialidade para as necessidades. Preferencialmente a trafegabilidade. Mas é que na verdade no exemplo aqui aparece 50 carros, é como se fosse um carro por pessoa. Normalmente é um carro por pessoa. Normalmente é um carro por pessoa. Na cidade nós temos um carro por pessoa. Na grande maioria, 70%, 80% vai ver um carro por pessoa. Além disso, se nós incentivarmos, essa é só a preocupação que eu falei, eu estou achando que você está fazendo boas alternativas e coisa e tal, mas se nós pensarmos em termos de, e por isso eu retomo a questão do plano de mobilidade, porque nós temos que ter um plano de mobilidade que nos direcione, que nos dê o caminho com que nós vamos proporcionar às pessoas o melhor deslocamento em termos de custo. A hora que nós tivermos que fazer, e estamos fazendo ampliação do sistema viário, é um custo alto para a cidade. Por quê? Nós precisamos do sistema viário quando, secretário? Nas horas de pico. Com certeza. Fora das horas de pico, não precisamos. Então nós temos que ampliar o sistema viário para 4 horas por dia, das 24 horas. Outras 20 horas fica ocioso. Esse é o nosso gargalo. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Não falta ônibus, não está superlotado, e ele poder preencher essa lacuna dos carros. Nós vamos investir muito dinheiro para as horas de pico. Nós podemos gerenciar a mobilidade de tal forma que nós tenhamos alternativas modais e, prioritariamente, vamos estabelecer uma escala, digamos o seguinte, e é clássico isso, quais são os modos prioritários? Os modos não motorizados, a pé e de bicicleta. Então nós temos problemas sérios, secretário, de deslocamento da cidade por calçadas, nós não temos ciclovias, é difícil nós caminharmos a pé na cidade. Então, regulando a questão do caminhar na cidade com a questão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, nós temos que ter uma cidade cada vez mais, e eu tenho falado muito isso na aula, nós temos que ter uma cidade que não seja mais segregada. Uma atividade lá, outra aqui, outra lá. Nós temos que ter uma cidade miscigenada, multifuncional, interdisciplinar, que eu realize a maior parte das minhas atividades me deslocando a pé. Porque eu não preciso usar o carro. Mas daí entra o problema que é dos serviços que a gente tem comentado, né? Que Santa Maria tem esse problema. Dá um exemplo a própria prefeitura. Ela foi concebida num local impróprio. Se tu analisares, a prefeitura de Santa Maria não tem estacionamento. Foi um grande erro. Ela já estava mal posicionada. Aí foi investido mais 7 andares acima do que tinha. Colocou todo um serviço onde não tem acesso de ônibus. As pessoas têm que descer lá de cima da Rio Branco. Pessoas com cadeira de roda, pessoas de idade. Enfim, realmente, todo tipo para ir lá para pagar o IPTU, para resolver um problema que todos resolvem, para abrir uma empresa. Não tem estacionamento no entorno, não tem condições nem de absorver o número de funcionários que trabalham naquele prédio de 7 andares. Só os funcionários não têm onde colocar carro, mais o contribuinte. Então, um erro, quando eu falo planejamento, é isso que a gente está dizendo. Hoje, nós estamos fazendo, encaminhando esse procedimento do Plano Diretor de Mobilidade Urbana totalmente atrasado. Isso era para ter sido feito há 10, 15, 20 anos atrás. Também já tinha que ter isso há muito tempo. Mas só deixa eu te explicar, Marcelo. As coisas são feitas, às vezes, com a necessidade, né? Com certeza. Porque, olha só, a exigência de nós termos um plano diretor de desenvolvimento urbano, os chamados planos diretores urbanos, exigiu-se a cidades mais de 20 mil habitantes, não tinha direito a financiamentos federais. Daí, nos obrigamos a fazer. Hoje, a exigência de fazer plano de mobilidade é para cidades acima de 500 mil. Mas a nova lei de mobilidade vem aí exigindo para que cidades acima de 250 mil, que é o nosso caso, também tenha que ter planos. Então nós estamos nos adiantando para que nós possamos ter condições de, com o passar do tempo, agora nós temos que solucionar as coisas no pronto-socorro. Com certeza. Mas não esquecendo do planejamento. É isso que eu tenho insistido, porque nós temos que investir nos deslocamentos. E eu estava falando, me permite só terminar a questão das prioridades. Nós temos que nos investir em deslocamentos não motorizados, a pé, de bicicleta e assim por diante. Nos deslocamentos motorizados, nós temos que dar prioridade para os transportes coletivos, em detrimento do transporte individual. Aí que eu quero falar, porque o transporte individual usa muito espaço urbano, foi mostrado aqui. O transporte individual consome muita energia, tem um custo, além do custo do próprio uso individual, tem um custo para a sociedade muito grande. Vamos falar só em termos de energia. Pensem só, um transporte o carro mais leve possível aí, se nós pensarmos uma pessoa média, sei lá,
70, 80 quilos, ele é de 10 a 15 vezes o peso. Então, nós gastamos um monte de energia, um monte de espaço para transportar uma pessoa, 15 vezes mais. Então, nós temos que estimular o uso das pessoas se deslocarem a pé, das pessoas se deslocarem a bicicleta, por transporte coletivo. Só que dentro outra discussão também, né, Carlinhos, que eu acho assim que é importante nós cuidarmos. Por exemplo, a cidade não tem um estudo técnico, embora agora o plano diretor está andando, mas nós também não estamos fazendo nenhuma alteração sem estudo. As mudanças que temos feito têm impacto de fluxo, tem todo um estudo técnico que a gente faz, não é nenhuma mudança assim, vamos fazer para ver no que dá, não. É planejada, é preparada. Mesmo no curto espaço que nós estamos lá, assumimos a secretaria, né, começamos praticamente do zero a trabalhar o que nós estamos fazendo, isso tem que deixar muito claro, e nós começamos essas mudanças. Agora, Santa Maria, hoje nós temos um bom contingente de pessoas que utilizam a bicicleta, público trabalhador, principalmente da construção civil, muito grande. Só que é uma cidade que pelas dimensões dela, pelos relevos que ela tem, ela não tem hoje, não é uma cidade adequada para que o transporte de bicicleta seja realmente uma alternativa, porque ela tem muitos altos e baixos, mas ela tem... Nós deixamos um projeto lá, se não pronto, mas mais ou menos assim, digamos, pensado, um anteprojeto, saímos lá da Coca-Cola, não, correto, aquele ali é um que a gente... toda que assim chegava até a Praça Saturnino. Com certeza, só que nós temos outro problema com as bicicletas. Extremamente viável. O que acontece? Nós temos também, antes de colocar a ciclovia, nós temos que preparar as pessoas que utilizam a bicicleta. O ciclista ele tem que entender que ele está dentro do sistema, porque ele não tem preparação do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje, qualquer um pega a bicicleta e sai pedalando, ele entra na contramão, ele entra no calçadão, ele entra na... É isso falta que nós temos... educação para o trânsito. Bem lembrado, falta muito isso. É bem lembrado. Esse é um problema que nós temos no país, cara. Eu quero insistir no seguinte, é de competência legal. Nós temos que ter as bicicletas cadastradas, emplacadas. Com certeza. Você tem um outro problema seríssimo que é, por exemplo, os carroceiros. Como é que isso vai funcionar? Esse é um grande problema que Esse é um grande problema. Porque imagina o seguinte, um carroceiro está lá no acampamento às 6 horas da tarde. Ele para pegar o material dele e tranca o corredor de ônibus. E trancou toda uma faixa. E os ônibus não podem sair. 2.000 carros por hora fica trancado. E o que a gente também tem feito? Ao mesmo tempo que trancando os carroceiros, quer dizer, se não permitir algumas vai ter vias um dos problema carroceiros... de sustentabilidade social. Exatamente. Então, o transporte é tão complexo, minha gente, e tão necessário que a gente cada vez mais discuta isso. Se permita discutir isso, claro, porque nós sempre vamos ter discussões de prós e contras de tudo. Com certeza. Então nós temos que chegar a situações mais ou menos equânimes em que a gente procure socializar esse uso do solo cada vez mais. Isso foi uma das ideias quando a gente instalou na minha gestão a questão do estacionamento rotativo, que foi o seguinte, as pessoas chegavam... a Zona Azul, né? O estacionamento rotativo, a Zona Azul, as pessoas chegavam às 7 da manhã, colocavam o carro e tiravam às 7 da noite. E hoje, quando termina a Zona Azul, se cria um problema de flanelinha, que a gente tem explicado isso à comunidade. As grandes cidades, elas têm esse procedimento já democratizado, que é da Zona Azul, enfim, foi esse trabalho que são os parquímetros. É um uso racional, né? É um uso racional, porque ele necessita ter a rotatividade na área central, para que um cidadão não chegue ali às 7 da manhã e tire o carro às 8 da noite. O solo não é dele, o solo é de toda a comunidade, de quem vem de fora, para usufruir, para gastar, para ir no comércio, para ir no médico. Então, democratizou, cria-se o rodízio, mas quando termina o horário da Zona Azul, volta-se o problema. Os flanelinhas todos tomam conta no entorno dos carros, as pessoas tornam de novo a ter insegurança, fica uma terra de ninguém, o preço é o bel prazer, tanto é que agora o próprio delegado Marcelo Arigoni andou nos ligando, que está marcando uma reunião para conversar, porque começamos a ter problema de novo em Santa Maria à noite, nos finais de semana, quando sai o Zona Azul e volta os flanelinhas. Com assaltos, né? Enfim, com uma série de questões, não estou dizendo que são essas pessoas. Mas isso é uma que, questão na verdade, de segurança. isso mas deve ser regrado. É uma questão de segurança, essa questão dos flanelinhas... E deve ser atacado e regrado. A questão de na segurança verdade, está associada essa questão nisso. dos flanelinhas é uma questão em que nos tira, enquanto motoristas, o direito de eu estacionar o meu carro num espaço que está ali liberado naquele momento e que eu tenho que pagar uma pessoa que se adonou daquele espaço, né? Ou eu correrei o risco de ter o meu carro de várias arriscado. Formas. E o secretário sabe que, inclusive, o regramento do uso, até na retirada do estacionamento agora de alguns lados de via, permite que após as 8 da noite se estacione. Com certeza, né? também tem esse cuidado. O que significa que daí você está retirando o estacionamento. horário de pico, né? Está retirando o estacionamento nas horas de maior fluxo. Isso. Mas fora isso, você também vai ter o achaque das pessoas desse uso. Mas esse é um problema que transcende a nossa questão. Eu quero dizer o seguinte, nós temos que insistir, secretário, e você me conhece muito bem e sabe disso aí, não é uma questão de contraponto, é só uma questão de um pouco mais de conhecimento. De mostrar que, embora nós tenhamos essa, digamos, agora a necessidade urgente de fazer
oferta do sistema viário, da gestão da demanda. O senhor tem um grande instrumento na mão, que é a fiscalização do transporte, do sistema de trânsito também. Eu lhe asseguro, pelo que eu já passei e pelas experiências que tive, que muitas das situações que hoje você tem de congestionamento, e continua tendo congestionamento, chega às 6, 7 horas ali na Avenida Medianeira tem congestionamento. Nós não chegamos ainda ali também. Não mudou lá. Nós vamos Você resolveria com fiscalização de trânsito. Com fiscalização, e aí mas também nós com algumas vendo mudanças. o número de fiscais de trânsito. Esse é um não outro são problema, muito poucos ainda, São. né? Porque nós vemos essa dificuldade enquanto motoristas, né? Tem um problema muito sério nós na vemos cidade certas aí. situações É no histórico trânsito isso. e, É histórico. e nós ficamos pensando, mas como é que isso não é visto e não é, enfim, Não, só que não tem é uma questão, fiscalizado? Gleice, eu acho que tem umas questões assim, a gente tem muito cuidado para tratar disso. A gente tem enfrentado isso nos últimos tempos. Primeiro, o prefeito César Schimmer, que eu agradeço muito a oportunidade que nos deu de trabalhar e hoje a gente poder fazer algo muito concreto pela nossa cidade. Sempre reitero isso, essa oportunidade. Mas quando ele assumiu a secretaria, nós tínhamos 50, 60 agentes de trânsito, que fizeram concurso para trabalhar como agente de trânsito. E não é uma crítica, e não estou aqui para isso, mas o governo anterior foi remanejando esses agentes de trânsito para a área administrativa da prefeitura, para a área administrativa da prefeitura, e o prefeito César Schimmer recebeu a secretaria com os agentes de trânsito com 19 agentes de trânsito. De 60 e poucos passamos para 19. Então nós estamos enfrentando também esse problema. O que nós estamos fazendo? Há poucos dias compramos um veículo zero, que fazia mais de 10 anos que o pessoal do DMT não tinha um veículo novo, uma viatura nova. Recuperamos agora uma caminhonete Sprinter, recuperamos um Gol, tinha 3 motocicletas paradas, estragadas no pátio, todas estão funcionando. Quer dizer, nós estamos equipando com novos cavaletes, novos coletes, com novos cones, estamos dando as condições ideais. Pedindo sempre o apoio da Brigada, porque o trânsito é uma parceria, existe hoje um convênio mútuo entre Brigada e município. E a Brigada tem nos ajudado, e quanto mais nos ajudar, certamente nós vamos melhorar a fiscalização. Só que tem o seguinte, é que as pessoas não enxergam, tem muita infração na cidade. Só no mês de fevereiro, até o final de semana, um relatório, 643 autuações em fevereiro. Isso é recorde. Isso é bom falar? Não é bom. Não, eu não gosto de falar isso, mas então não dá pra gente continuar com essa cultura na cidade. Cadê os agentes? Tem 653 autuações. Na verdade, cadê os claro, agentes? nós temos também, por outro lado, uma grande dificuldade que é a falta de educação no trânsito, Aí que nós eu quero vemos o chegar. motorista sem seguir as regras que As pessoas existem. têm que entender, porque aquilo que as né? pessoas praticam aqui em Santa Maria, elas não praticam fora daqui. Em Porto Alegre não tem um cidadão santamariense que vá a Porto Alegre que coloque o carro numa faixa de segurança, que coloque o carro numa faixa amarela, que coloque o carro numa vaga de cadeirante, que coloque numa vaga de ambulância, como é no entorno do... Ninguém faz isso. Que pare em fila dupla e fique ali. Por que não faz isso lá? Porque lá ele eles sabem que a IPTC vai recolher o carro, vai guinchar, vai multar. Aqui se criou uma cultura histórica na que nada vai cidade acontecer. que não acontece nada. Então, o que nós estamos fazendo? Como a gente está fazendo uma série de mudanças, nós apresentamos 51 mudanças no primeiro momento, já executamos 48 delas. Nós também fizemos um acordo entre nós, no bom sentido, olha, temos que ter uma tolerância para isso. Então, uma série de mudanças estão ocorrendo na cidade, não dá para a gente sair no outro dia autuando as pessoas também têm que entender o que está acontecendo. Não, mas eu sempre estacionei aqui, hoje não pode mais, então a pessoa não é obrigada. Uma pessoa que vem de fora de Santa Maria é um polo regional. A gente não pode tomar uma decisão aqui e amanhã sair multando quem não é daqui. Ele não tem obrigação de ler no jornal da cidade dele ou assistir uma televisão regional para saber o que mudou aqui. Então, nós estamos tendo esse cuidado. Só que as autuações de janeiro foram num número, a de fevereiro foi em outro, a de março está maior ainda, e a cidade continua dizendo que não tem fiscalização. Quer dizer, Mas, secretário, só que- peraí, Bom, eu só quero dizer agora o seguinte... eu vou precisar ir para o intervalo, a gente continua daqui a pouquinho, que esse bloco já excedeu. Daqui a pouquinho nós continuamos discutindo sobre o trânsito aqui em Santa Maria. Não perca o último bloco daqui a pouco. É muito. A gente fica se perguntando, Será que vai ser menino? ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifran? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral faz? Tudo bem. Então se liga aí.
Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Estamos de volta com nossos convidados, o secretário de Controle e Mobilidade Urbana, Marcelo Bisonho, e o engenheiro de trânsito e doutor em mobilidade urbana, professor Carlos Félix. Bom, nós falávamos no bloco anterior, né, sobre a questão também de um problema crucial, e aí eu não sei como é que nós vamos resolver isso, que é a falta de educação no trânsito, né? Nós vemos muito, secretário, principalmente perto de escolas, né? O Santana, o Santa Maria, para dar exemplos mais próximos, mas muitos outros, né? Que o pessoal para em fila dupla, pode ligar o pisca-alerta e fica ali e esquece, e tranca todo o trânsito daquela rua, das imediações, e ainda ficam brabos se alguém reclama. Então, assim, é uma questão muito complicada, fora outras questões de educação. Essa né? é até uma infração que eu considero ela tolerável, porque ela não se dá durante todo o dia, e ela se dá num período ali que o problema é o que está em torno disso. E aí que entra uma discussão maior, por isso que a gente tem discutido, além da construção do plano diretor de mobilidade urbana, é esse estudo técnico que a gente tem feito na cidade. Por exemplo, nós nunca tivemos e não temos estudo nenhum para a implantação de faixa de segurança. Sempre foi pintado faixa de segurança ao bel prazer na cidade. E também não é respeitado de qualquer maneira, né, secretário? Quando é pintado, também não é respeitado. Até porque elas estão, muitas delas estão de forma equivocada. Às vezes, de ser uma faixa de segurança, ela cria uma faixa de insegurança, um local impróprio para que se tenha uma faixa de segurança. Carga e descarga. É uma desordem total na cidade. Os caminhões daqui, a gente tem conversado, tem até nos entendido, mas Santa Maria recebe uma série de caminhões de fora, eles param onde eles querem, ligam o alerta e descarregam uma carga inteira numa via, tranca toda a cidade e vão embora. Assim como carros que param em espaço Então, essa questão é aquilo que eu digo, se Santa Maria tem duas questões, a prefeitura está fazendo o que está ao nosso alcance, estamos tomando decisões, fazendo alterações, mudanças, sempre com estudo, com planejamento, com impacto de fluxo, com tudo que necessita para se tomar uma decisão. Simultaneamente, temos uma equipe trabalhando em grandes obras para o futuro da cidade. E também estamos trabalhando o plano de mobilidade urbana da cidade, que é o plano diretor que necessita urgentemente ser concebido, Santa Maria se preparar para sempre para o futuro para discutir sistema viário. Mas a população também ela faz parte desse processo. Em duas questões. Primeiro, respeitar a sinalização. Primeiro lugar. E segundo lugar, tirar o pé do acelerador. Ou melhor, tirar a mão do acelerador. Que nos últimos dias em Santa Maria, o que nós temos enfrentado de problemas de acidente, 72% são com motos. Os motoqueiros de Santa Maria, infelizmente, nós estamos preparando aí uma forte operação, porque nós tivemos 2 atropelamentos na cidade nos últimos 10 dias, com mortes, os 2 praticados por motoqueiros acima de 100 km por hora dentro do centro de Santa Maria. E que os motociclistas também, eles vão muito fazendo a tal da costura, aquela entre os grande carros, problema. Então, a população tem esse comprometimento com o nosso trabalho, com as nossas ações, que é de respeitar a sinalização e reduzir a velocidade na cidade. Os redutores de velocidade, eu tenho dito onde eu tenho passado, eu também não tenho a concepção que o redutor, que é o conhecido quebra-mola, seja hoje o melhor mecanismo. Não é o melhor mecanismo. Mas o que nós temos hoje de condições de colocarmos em prática e reduzirmos as mortes são os redutores. A prova está no Trevo das Dores. Trevo das Dores, o Carlos, que foi secretário, sabe, nós sempre tivemos 1, 2, 5 acidentes por semana, pequenos acidentes. Algumas vezes até tivemos acidentes mais graves nas Dores. Mas acidentes toda hora nas Dores, né, com danos materiais. Desde o dia que nós instalamos os redutores, além de nós darmos um pouco mais de condição das pessoas trafegarem e sair do Trevo das Dores, ao mesmo tempo nós quebramos a velocidade ali. Claro que aquela ali não é uma obra ideal, longe, é paliativa. A rótula que está vindo aí também não é uma obra para o resto da vida, é uma obra paliativa, porque hoje entram no Trevo das Dores, pela Avenida das Dores, de Camobi, de 18 a 21 mil veículos por dia. Daqui a 10 anos vão entrar 50 mil, então a rótula vai virar que nem a rótula da Guglione. Vai reduzir acidente, mas vai criar congestionamentos na região. O certo ali é um túnel. Aí dentro do plano diretor da mobilidade urbana. O certo é um túnel para resolver para sempre, para não ser uma obra paliativa. Mas nós estamos enfrentando isso desta forma. Você pegares hoje a Orlândia, a Santa Marta, a Santos, várias comunidades de Santa Maria, bairros, estão totalmente asfaltados. Todas as vias asfaltadas.
que vai se fazer lá? Na frente de escolas, com atropelamento das crianças no meio da rua. Então, o que salva essas vidas são os redutores. Infelizmente, é uma medida drástica, é uma medida por muitos reprovada, mas é o que contém a velocidade. Porque se as pessoas andassem na velocidade máxima dentro da cidade, que é 50 km por hora e a média é 40, nós não teríamos tantas mortes. Dificilmente se causa um acidente a 40 por hora. Dificilmente uma pessoa venha a falecer se for atropelada a 40 por hora, Carlos. O que acontece? As pessoas entram na Urlândia, inclusive caminhões que prestam serviço no município, a 80, 70, 90 por hora numa ladeira. Pega uma criança, não tem a mínima possibilidade de ela se salvar. Então, entre nós ficarmos com a vida das pessoas e nós termos a antipatia do redutor, eu vou ficar com a antipatia do redutor. Mas, secretário, então, assim, o que a Secretaria está pensando em fazer, pensando nessa questão da educação do trânsito, né? Nós temos campanhas que nós estamos fazendo mensalmente. Fizemos a campanha de final de ano, né, para pedir que as pessoas tivessem um cuidado no final de ano, as festas de final de ano, Natal e primeiro de ano. Depois fizemos a campanha do vestibular, para termos um cuidado maior. Fizemos agora há poucos dias a campanha do Carnaval e agora nós estamos preparando uma grande campanha, em parceria com a Secretaria de Educação do município, com o secretário Tite. Já conversamos, ela está praticamente fechada, faltam alguns detalhes, onde nós vamos criar uma campanha na cidade, onde nós vamos para dentro das escolas. Porque os adultos, né, se não aprenderam até agora, ou eles terão que ter um puxão de orelha da criançada, ou nós vamos ter que preparar a nova geração. Então nós estamos criando uma campanha que é para atacar diretamente as crianças de todas as escolas, municipal, estadual, privada, aonde uma das marcas da campanha será, nós temos já uma peça ali que está sendo trabalhada, publicitária, mas vai ser mais ou menos assim. A pessoa entra no carro, o filho, pai, põe o cinto, mamãe não corra. Nós temos que pegar as crianças, porque se nós conseguirmos envolver as crianças nessa campanha educacional, em primeiro lugar, elas são sim um grande inibidor dos pais, inibe o pai, puxa, meu filho me dizendo para mim não correr, meu filho dizendo para mim não beber, isso pesa, é diferente. E ao mesmo tempo, elas já estarão sendo preparadas para quando elas se tornarem, né, capacitadas para ter uma carteira de habilitação, porque elas vão aprender isso na criança, isso vai marcar na cabeça dela. Esta é uma grande campanha que está preparando, que é envolver a criançada e ao mesmo tempo tentar dar uma reeducada no trânsito da cidade. Já aconteceu isso em Curitiba, não com trânsito, mas com lixo. Essa campanha ela tem uma semelhança com Curitiba. Mamãe não joga lata pela janela, papai não joga o seu lixo fora. Teve uma redução de 60% do lixo atirado nas vias de Curitiba. Então tudo que é bom se copia. E essa é uma ideia que a gente quer implementar na educação para a criançada em Santa Maria. Suas últimas palavras, professor, que nós estamos eu acho finalizando. muito conveniente e quero saudar o secretário, porque eu também sofri muito com essa questão quando fui secretário. E aprendi, e na época nós não tínhamos recursos, acho que o secretário está agora feliz que tem bastante recursos para pintar a rua e para coisa. Eu não tinha lâmpada para botar no semáforo na época. Quero dizer, secretário, e sabendo das necessidades que nós tínhamos, sabendo que não tínhamos recurso mesmo assim, conseguimos botar Sprinter, 9 motos, e aí dá para citar umas questões históricas. Eu quero dizer o seguinte, investi muito e fortemente, nós criamos na época o maior programa municipal de educação para o trânsito do interior do estado, chamado PROMET. Chegamos a reunir no SESC-Senat lá 9.000 alunos, mais de 30 escolas do município durante 2 semanas, fizemos uma revolução em termos de transportes e de trânsito, de segurança. E isso que você falou era o grande exemplo. As crianças iam depois para dentro do carro e diziam, pai não corre, pai não estaciona aqui. E mesmo os professores reclamavam que depois daquilo eles não podiam fazer mais nada, que os alunos reclamavam. Então nós temos que investir, porque trânsito, e aí quero dizer para vocês, minhas últimas palavras, quem sabe, ao menos nesse programa, dizer que trânsito é uma questão, além de questão de engenharia, de planejamento, de construção, de fiscalização. E quero alertar, secretário, o seguinte, eu não estava querendo mais multa, por favor, nem pensa nisso. Não. Eu estava querendo fiscalização de orientação, e a gente tem feito cada vez mais. Quero dizer educativos, orientando. Que trânsito é uma questão comportamental, cultural, decisória da pessoa. Quando as pessoas aprendem com o tempo de que vão se comportar assim e assim será melhor, toda a sociedade sai ganhando. Claro. E vou citar um exemplo. Teve uma colega professora que chegou de um doutorado no exterior, mais precisamente na França, e a filha pequena estava lá e ficou, ou seja, teve a educação lá. Quando ela voltou, e ela voltou antes que a mãe, quando a mãe voltou, ela disse, mãe, vem aqui, vamos descer. Aqui na rua a gente pode atravessar em qualquer lugar. E lá eles estavam condicionados a atravessar só nas faixas de segurança. Regras, né? E as faixas de segurança estão em locais apropriados, determinados e assim por diante. Claro. E eu acho, minha gente, vamos investir. A nossa sociedade precisa
ser educada para o trânsito, porque nós temos a coisa mais importante, nossa e de todos, a vida. Preserve a sua também. Exatamente. Quem sabe esse programa não ajuda, colabora para que você aí de casa tenha mais consciência, mais responsabilidade na hora que estiver dirigindo, não é? Muitíssimo obrigada a vocês dois por essa nossa conversa. O Contraponto de hoje fica por aqui. Até semana que vem. Tchau.